Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o novo presidente da APRESE, o ex-prefeito de Jaguaribara, Joacy Júnior. O que é e quais os objetivos do municipalismo no Brasil? Como está a relação entre municípios e os governos Eumano de Freitas e Lula? Vamos falar sobre o seminário Novos Gestores, que ocorre em Fortaleza. Ainda, os planos políticos do convidado para os próximos anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Joacy Alves dos Santos Júnior é advogado. O convidado foi prefeito por 2 mandatos consecutivos do município de Jaguaribara, localizado no Médio Jaguaribe, a 220 quilômetros de Fortaleza. Vice-presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, APRESE, Joacy Júnior foi aclamado presidente da entidade. O mandato é de 2 anos, renovável por igual período. E é com o novo presidente da APRESE que converso no programa de hoje. Presidente, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Erivaldo. Obrigado aí pelo espaço, obrigado por toda a equipe que faz a TV Otimista. E estamos aqui à disposição para colaborar aí com esse programa. Tá certo. O presidente, a APRESE é uma entidade que tem muito tempo de atuação. Eu acredito que muito da congregação dos interesses comuns dos municípios passa, né, pela pauta da entidade. E o senhor, sendo o novo presidente, né, foi vice da entidade. Eu queria que, antes de a gente entrar nessa perspectiva de como serão os próximos 2 anos, que o senhor nos fizesse aí um pequeno balanço, né, da gestão onde Júnior Castro foi presidente, o senhor foi vice-presidente, portanto, teve aí muita coisa a realizar, a conquistar. Se a gente fosse fazer um resumo, a gente começaria por onde, presidente? Bom, a APRESE aí, ela obviamente busca os objetivos comuns dos municípios, né, que é sempre estar levando melhorias às gestões municipais, com capacitações, lutando, reivindicando as pautas prioritárias municipalistas que tramitam principalmente em Brasília, né? E nesses últimos anos a APRESE foi, eu diria que o carro-chefe aí das principais conquistas que tivemos aí, principalmente nesses últimos 4 anos, que foi a desoneração da folha de pagamento e também a reposição do FPM no ano de 2023, quando o mesmo, por 3 meses seguidos, passou a vir em valores bem inferiores ao mesmo período do ano de 2022. E a APRESE, ela teve um papel importante nessas reivindicações e essas foram as últimas 2 reivindicações importantes para os municípios. Mas a APRESE também trabalha, como eu disse anteriormente, qualificando as gestões municipais para que os gestores, os municípios, possam entregar à sua população uma gestão mais qualificada, mais aprimorada e levando sempre mais qualidade à população municipal. Tá certo. Sobre essa parte de profissionalização da gestão, que é hoje uma realidade, uma exigência em todo o Brasil, a gente vai falar daqui a pouco quando formos abordar o seminário, né, que a entidade está promovendo em janeiro. Mas eu queria ainda sobre os últimos meses, os últimos anos. O senhor foi prefeito do município de Jaguaribara durante 8 anos seguidos, portanto, atravessou a pandemia, né? Eu pergunto, os municípios, no olhar da APRESE e até mesmo do senhor enquanto ex-prefeito, já voltou ao momento pré-pandemia ou ainda tem algo a recuperar em alguma área específica, presidente? Bom, eu diria que, voltando à atuação da APRESE, a APRESE, obviamente, na gestão do nosso presidente Júnior Castro, ela teve um destaque muito grande aí. E esse destaque começou justamente na época da pandemia,
quando vários municípios passavam por dificuldade de encontrar oxigênio, foi através da prece do nosso presidente que encontramos um fornecedor de oxigênio e pudemos aí auxiliar aos municípios nesse período. Hoje, já praticamente 3 anos pós-pandemia, né? 4 anos pós-pandemia, a gente, obviamente, o Brasil passa por um momento ainda econômico não muito consolidado, mas já bem avançado. E eu diria que a gente o país já voltou a andar, os municípios já voltaram a andar, mas infelizmente ficou algumas sequelas da pandemia. Por exemplo, na questão da educação e da saúde, né? Todos nós sabemos que o período pandêmico trouxe vários transtornos psicossociais, aumentaram o número de crianças, principalmente com transtornos de TDAH, dos mais diversos tipos de transtorno. E isso está demandando aos municípios uma sobrecarga muito alta de contratação de novos profissionais que a gente não tinha essa obrigação e não tinha essa prestação antes da pandemia. Hoje é crescente, vou citar só um exemplo, na educação, no período anterior à pandemia, nós tínhamos pouquíssimos cuidadores de crianças especiais. Hoje, esse número, a demanda aumentou significativamente, eu diria que mais que multiplicou por 10 vezes mais, 20 vezes mais. Profissionais que anteriormente a gente não tinha tanta demanda no interior, hoje a gente precisa bastante, fono, TO, psicólogo, toda essa demanda de profissionais está recaindo sobre os escassos recursos municipais para que os gestores possam prestar esse atendimento à sua população. E isso precisa aí ser repactuado com as esferas estaduais e federais. A gente pode dizer, presidente, que a saúde mental é uma demanda hoje presente que não existia antes da pandemia, de forma tão acentuada? Existia, mas só que bem de forma pontualmente. Hoje ela passou a ser uma das demandas mais exigidas pelos gestores municipais, cuidar dessas pessoas que, de certa forma, foram afetadas pela pandemia e tiveram esses transtornos aí no pós-pandemia. Entendi. Essa pauta, ela está presente numa conversa com o secretário de Saúde do Estado, com o Ministério da Saúde? Como é que está essa interlocução, sabendo, inclusive, que não é um problema específico do Ceará? Bom, a gente, via educação, já começamos a incluir essa pauta a nível nacional, para que o Ministério da Educação ele possa também acrescentar esses valores desses novos profissionais que a gente está tendo que realocar. É pauta da CNM, da Confederação. E a nível nacional, a nível estadual, também iremos aí em breve tratar essas questões. Isso tanto no Ministério da Educação como da Saúde, obviamente. Isso. Com certeza. Certo. E o novo mandato de um presidente da Prece, assim como um novo mandato de um prefeito, de governador, é sempre pautado por novas demandas, não só seguir naquilo que estava fazendo, né? Agora, a partir de agora, quando o senhor foi aclamado presidente da entidade, o que o senhor tem em planos para os próximos 2 anos? Bom, a gente já vem, juntamente com as outras federações estaduais e a Federação Nacional, com várias pautas engatilhadas lá em Brasília, né? Acréscimo de 1,5% no mês de março, a PEC 66, que é a PEC que desafoga, de certa forma, os municípios com relação às obrigações de precatórios e INSS, reajuste da tabela SUS, tem várias pautas que vem tramitando em Brasília que a gente precisa dar uma pressão maior, juntamente com as outras federações da CNM, para que essas pautas possam tramitar no Congresso e trazer esses benefícios ao município. A nível estadual, a Prece ela irá retomar a sua agenda com agendas itinerantes, em parcerias já que a gente já firmou com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Cefaz, porque nós temos aí uma pauta muito importante que entra em vigor no próximo ano, que é a reforma tributária. Próximo ano o senhor fala? 2026. 26,
entre em vigor a reforma tributária e a gente precisa aí levar, principalmente aos municípios pequenos que não têm uma equipe, um setor de tributos bem preparado, a gente precisa levar conhecimento, informação para aperfeiçoar essas gestões municipais, para recepcionar a nova reforma tributária, porque isso será muito importante para as receitas municipais. A gente irá mudar todo o arcabouço de arrecadação municipal com essa reforma tributária e a gente precisa estar atento e aperfeiçoado aí para que os municípios, principalmente, eu digo que principalmente os pequenos, porque municípios grandes geralmente já têm uma equipe tributária de arrecadação bem mais eficiente, né? Entendi. E a gente precisa levar esse conhecimento e essa expertise, e para isso a gente firmou um convênio com a Cefaz, para que a gente possa estar levando aí todo o conhecimento necessário a essas equipes tributárias de arrecadação dos municípios. O senhor toca num ponto importante, presidente, que é a consultoria, a assessoria contábil, jurídica, propriamente dita. Geralmente, os municípios pequenos, eles não têm uma estrutura própria, profissionalizada, e recorrem a escritórios, né, que dão ali aquele apoio, aquele suporte. Quando o senhor fala de buscar apoio nos governos estadual e também no federal, o senhor está falando em criar essas estruturas ou para municípios pequenos essas consultorias via escritórios vão se manter? Bom, a gente, obviamente, a intenção é aperfeiçoar o que já existe no município. Geralmente o município não tem um procurador de carreira, não tem um auditor de tributos de carreira, não tem um fiscal de tributos de carreira, né? E a gente quer levar esse conhecimento e aperfeiçoamento dessas gestões municipais. Obviamente, se o município puder montar a sua equipe e a Prece, juntamente com os parceiros, Cefaz, apenas fizer o treinamento, eu acharia um meio adequado, mais viável. Mas, caso não seja possível, a gente vai estar levando a opção que for possível. Até porque é possível também, se o município, caso o município não queira fazer a sua gestão tributária, fazer parceria com o Estado e o Estado fazer essa gestão tributária lá no município. Entendi. Isso cabe também, no caso específico de tributos, de arrecadação e principalmente de investimento, de gastos. Cabe também algum tipo de parceria com o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo? Bom, a gente não conversou ainda com o presidente do tribunal, o presidente Roden, mas esperamos aí em breve ter alguma conversa com ele e no que for possível a Prece irá firmar parcerias também com os tribunais e assim como outras entidades ou instituições que acharmos interessante para cada vez mais fomentar o aperfeiçoamento da gestão pública e levar desenvolvimento aos municípios aí. Entendi. A Prece, como outras entidades estaduais, ela tem um histórico de ida a Brasília. O senhor falou aqui da CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e que tem uma vasta história de bandeiras, indo lá pedir, solicitar, reivindicar ao governo federal. Só que nos últimos anos, presidente, essas marchas a Brasília, né, chamadas marchas dos prefeitos a Brasília, elas têm diminuído um pouco. O que é que está acontecendo? É a mobilização que está menor? Foi um efeito da pandemia ou é porque as demandas estão sendo atendidas sem a necessidade dessas marchas? Na verdade, a gente teve a pandemia que quebrou um pouco o ritmo, né? Tivemos 2 anos sem ter a marcha e depois retomamos em marcha acelerada, né? E eu diria que dos últimos 4 anos, né, as 2 principais conquistas foram a que eu citei já no começo aqui da entrevista, que foi a reposição do FPM. Sim. E a desoneração da folha, que foi uma conquista, eu diria que a maior conquista dos últimos tempos para os municípios que sobrevivem do regime geral, né? Onde os municípios deixaram de pagar 20% de imposto patronal e passaram a pagar somente 8% no ano de 2024. Esse ano já temos essa reoneração gradativa, né? Esse ano vai para 12%, no próximo 16%, e em 2007 ela retoma 20%. Só que pelas nossas contas e pelas contas da CNM,
Isso vai ocasionar novamente vários problemas financeiros no município, caso a economia, o país não volte a ter um crescimento econômico significativo e os municípios possam ter aí mais recursos para custear suas despesas. Entendi. Esteve conosco há alguns dias aqui no programa o deputado Mauro Filho, inclusive, que falou sobre essa demanda, sobre essa desoneração da folha. É disso que o senhor está falando, Isso mesmo. Mauro Filho foi um dos deputados que defenderam, sempre solícito a nossa demanda, a nossa reivindicação, assim como a grande parte da bancada cearense, que foram defensores dessa grande conquista municipalista. Eu diria que a maior dos últimos tempos. Entendi, porque a folha é o que mais pesa, pode-se dizer, nos municípios pequenos, principalmente. Com certeza. E o encargo patronal, vou citar um exemplo do município de Jaguaribara, a gente economizou por mês em torno de R$350 mil, que isso é uma economia que ao ano vai dar quase R$4 milhões. Para o município do porte de Jaguaribara, que é coeficiente de FPM 0,8, isso é importantíssimo aí para os cofres municipais, para que a gente possa ter recursos para investir nas outras áreas, né, na educação, na saúde, ao invés de pagar a contribuição previdenciária. Muito bem, presidente, ficou bastante claro. Vou pedir ao senhor uma licença rapidinho aqui para o intervalo e já a gente volta, tá bom? Tá ok, Ariano. Portanto, daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais bate-papo com Joaci Júnior, o novo presidente da APRESS aqui no estado do Ceará, conosco no programa Política, aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Joaci Júnior, o novo presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, ou Associação dos Municípios, né, que é o nome formalmente conhecido. Ô, presidente, temos agora em janeiro, né, alguns dias após a gravação desse programa, o seminário Novos Gestores. São 2 dias, né, de evento e eu queria que o senhor detalhasse para a gente o que é esse seminário, qual o alcance e o que o senhor espera a partir desse evento. Bom, Erivaldo, primeiro informar a todos que o seminário ocorrerá agora dia 28 e 29 de janeiro. No Centro de Eventos de Fortaleza, onde contará com a presença aí do governador, de alguns ministros, alguns secretários de Estado, caravanas, alguns estandes dos ministérios federais, alguns estandes dos ministérios das secretarias estaduais. Primeiramente, o evento tem por objetivo um momento de acolhimento, né? Esse evento ocorre a cada 4 anos após a eleição, onde a gente possa aí conhecer todos os prefeitos, bater papo, dialogar, levar também, teremos vários seminários, várias apresentações, também, como eu te disse, os estandes dos ministérios, para que os prefeitos e gestores possam ir buscar saber como está a situação do seu município junto ao Ministério, se há inadimplência, como é que está, o que é que tem de programas vigentes, o que é que tem de convênio vigente, o que é que está para se vencer, enfim, fazer um balanço de como está o município junto aos ministérios, junto às secretarias estaduais e trazer também palestrantes renomados, conhecimentos, novos conhecimentos aos gestores, casos de sucesso, enfim, trazer esse momento de acolhimento e levar capacitação, qualificação, mais conhecimento aos novos gestores que estão chegando agora, principalmente esses que foram eleitos agora em 2024. Certo. E o foco desses treinamentos, desse suporte, é em que área exatamente? Ou em quais áreas, o presidente? Tem na assistência social, vai ter questão tributária, teremos palestra com o Mauro Filho sobre a reforma tributária, teremos palestra sobre assistência social com o técnico do Ministério da Assistência Social, teremos palestras sobre saúde, enfim, das áreas mais importantes
de atuação do município, a gente está ofertando um pouquinho de cada para que os gestores, novos gestores, possam aí ter conhecimento do que tem em andamento e o que podem fazer aí para melhorarem as suas gestões. Entendi. O senhor falou agora há pouquinho, rapidamente, que vai orientar também o evento, os seminários, enfim, vão orientar os novos prefeitos, principalmente no que diz respeito a algumas pendências, né, junto a secretarias, a ministérios. Basicamente, para quem não é iniciado nessa área, é tipo assim, um convênio que é exercido e aquela prestação de contas não é feita. Dê um exemplo assim, de um município que às vezes precisa receber dinheiro do ministério e não consegue. Tem município que está, isso ocorre principalmente quem está assumindo agora, né, em 2025. Tem município que o convênio já foi finalizado, não prestou conta e o município está inadimplente. Isso pode deixar o município... Não tem um certificado de regularidade. Isso, né? Pode deixar o município inadimplente e ele não receber recursos de novos convênios. Tem município que o convênio está para se vencer, e o gestor não tinha conhecimento e vai estar lá também essa opção. Para renovar ou para se vencer e prestar contas e continuar com a sua regularidade. Tem municípios que o convênio foi desaprovado. A única coisa que resta para o novo gestor é entrar com ação judicial, para que a responsabilidade recaia sobre o gestor e deixe o município adimplente para novos convênios. Enfim, tem várias ações que os ministérios vão estar lá com seus estandes para ofertar esse conhecimento e essas demandas também para os gestores. Entendi. Uma dúvida aqui, mais com curiosidade, presidente. Eu, prefeito, se eu estiver inadimplente em um Ministério X, por exemplo, no Ministério da Educação, aquela minha inadimplência me bloqueia em outro ministério, por exemplo, no Ministério da Saúde ou da Assistência, ou cada convênio é um processo específico? Não, geralmente não. Assim, quem bloqueia tudo é aqui no Estado, quando a gente está inadimplente em uma secretaria, a gente fica, às vezes, bloqueado em outros, exceto na saúde e na educação. É assim como no Ministério. No Ministério, você tem que hoje informar a questão do CIOPS. O CIOPS é um órgão federal que a gente tem que passar todas as informações contábeis, e aí vai informação de saúde, educação, contabilidade e tudo mais. O CIOPS, se você tiver inadimplente com o CIOPS, esse CIOPS pode sim bloquear. Replicar em vários ministérios. Replicar em vários ministérios. Entendi. Ou seja, presidente, um gestor hoje, um prefeito, principalmente em municípios em que... Estou falando aqui de municípios de médio porte e de grande porte, onde há o ordenador de despesa descentralizado ali do gabinete. Precisa estar muito atento ao dia a dia da contabilidade, do que entra, do que sai nos cofres, etc., né? Com certeza. Hoje, embora a gestão, a tendência é descentralizar, né, tornando os seus secretários também gestores, mas o prefeito é importante para o gestor, principalmente o prefeito, ele ter conhecimento do que está acontecendo em todas as áreas, para que não possa vir ser penalizado aí por erro de algum secretário, alguma tecnia, e ele tem que acompanhar aí passo a passo tudo que acontece dentro da gestão para que possa aí estar tomando as medidas cabíveis e evitar problemas para o município e problemas para o seu CPF também, né? Claro, com certeza, não só o CNPJ. Depois de um processo político, eleitoral, em alguns municípios, há aquele tradicional acirramento. Isso também, às vezes, isso reflete, né, no novo gestor, se ele assume ali recebendo a gestão da oposição, sempre tem uns esqueletos no armário, e isso também entra na conversa, né? Infelizmente, essa prática vem diminuindo muito ao longo dos últimos anos, né? Até porque os órgãos de controle, a fiscalização hoje é muito mais eficiente e eficaz. Mas, infelizmente, nesses últimos meses da gestão de 2024, alguns municípios ainda, infelizmente, alguns gestores ainda, infelizmente, praticaram alguns atos que estão prejudicando até o presente data, o começo da nova gestão.
a municípios que deixou seus servidores com salário atrasado, sucateamento, sem dinheiro em caixa, contas bloqueadas, enfim. Infelizmente, ainda aconteceu nessa última gestão, mas eu diria que num número bem menor do que o que costumeiramente ocorria em anos atrás. Exatamente. Eu lembro cobrir a chamada CPI do desmonte, né, que era geralmente instalada na Assembleia, o MP, o Ministério Público, se mobilizava. Então, esses órgãos de controle, eles estão mais efetivos, né, como você fala. Hoje, na verdade, hoje tudo é muito mais transparente, tudo é muito mais visível. Hoje, os órgãos também se aperfeiçoaram, o TCE, o Ministério Público, a própria população é bem mais vigilante hoje sobre o que acontece nas gestões. E isso, de certa forma, não evita, mas inibe um pouco a prática desses desmontes que já foi palco até de CPI. Eu diria que dessa última gestão, somente uns 4 a 5 municípios deixaram aí as gestões numa situação muito difícil para quem está assumindo agora. Entendi. Presidente, falando da situação geral dos municípios do Ceará, a gente citou aqui rapidamente, ou de forma indireta, a educação, a saúde mental, a saúde propriamente dita, e a segurança pública, como é que está no interior do estado, presidente? Bom, a segurança pública, eu diria que é um problema que vai aquém do estado. Eu diria que teríamos que ter uma ação a nível federal de interligação, mais comunicação entre as polícias, porque infelizmente o crime organizado hoje é bem organizado e não adianta a polícia militar fazer o trabalho dela isoladamente, a polícia civil fazer o trabalho dela isoladamente, a polícia federal fazer o trabalho dela isoladamente, sem que esses órgãos tenham uma interligação, uma comunicação entre si, para que possam aprimorar as ações de combate ao crime. Isso afeta o município do ponto de vista da vida como um todo, até da economia, no caso? Com certeza, né? Com certeza. Tem um município pequeno, quando ele passa a ter um grande número de roubos e homicídios, a população fica receosa, fica com medo de sair de ir às ruas, fica com medo de ir ao mercantil, fazer suas compras. Enfim, causa... E os vizinhos, a população dos municípios vizinhos, eles deixam também de frequentar aquele município. Isso acontece em algumas cidades do nosso interior, mas eu diria que nos últimos tempos também isso deu uma minimizada também. Embora hoje quem tem mais atuação no crime não são mais as figuras independentes, hoje é mais a questão das facções, né? Facções. E algumas se movimentam entre municípios, né? Às vezes quando o policiamento está mais forte no município, vai para o outro, ou coisa assim, né? Com certeza. Como eu disse, as facções hoje elas são bem arquitetadas, né? E elas têm essa interação não só entre intermunicípios, ela tem um poderio interestadual e por isso que do meu ponto de vista, precisaria de uma ação conjunta entre as polícias para que pudessem tomar uma medida mais eficaz e efetiva no combate ao crime organizado. Exato. Virando aqui a pauta, presidente, como é que está a representação dos municípios nos parlamentos, eu diria na Assembleia Legislativa, né, e também no Congresso Nacional? Bom, hoje é sempre muito duro essa questão dos deputados defenderem as pautas municipalistas, né? A gente sabe que tudo, saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo ocorre no município. O cidadão mora no município, né? Ninguém mora no estado ou na União. Mas quando passa para a defesa dessa pauta, é tudo muito complexo, porque a gente tem o municipalismo tem a nossa demanda, mas muitas vezes esbarra na condição de investimento do Estado, da União, dos interesses políticos do governo, seja ele estadual ou federal, e também nas articulações partidárias, né, que se tem lá, principalmente lá em Brasília,
onde tem os blocos do centrão, esquerda, direita, e esses blocos têm aí as suas bandeiras, e o municipalismo, infelizmente, ele por muitas vezes conseguiu algumas conquistas importantes, mas há necessidade, no momento dessa conquista, de uma pressão muito grande, principalmente dos gestores sobre esses parlamentares, para que isso ocorra, porque senão tramitar de forma legal e como deveria tramitar o processo, isso aí passa anos e anos se não tiver uma pressão, eu diria uma cobrança maior dos gestores em gerais, não só dos representantes das entidades, porque quando a gente está cobrando é porque os gestores, os prefeitos e prefeitas estão sentindo a dor lá na ponta, e isso, a demanda vem para a gente recobra, mas também é necessário todo esse engajamento junto aos parlamentares para que a gente possa conseguir algum êxito em alguma proposta. Entendi. Agora, vale aquela conversa mais dura de que o prefeito, obviamente, que ele não manda nos votos da cidade, mas ele pode, apoiando um candidato a deputado estadual e federal, para ficar só nesses dois, ele consegue, de alguma forma, colocar a pauta no mandato do parlamentar? Como eu disse anteriormente, assim, às vezes só uma andorinha só não faz verão. Às vezes um prefeito vai com esse discurso mais duro para o seu parlamentar, mas quando chega lá em Brasília, ele não vai poder fazer muita coisa se os outros prefeitos também não tiverem feito a mesma coisa e não tiverem convencido o seu parlamentar de que aquela demanda é imprescindível, é essencial e precisa tramitar com a maior celeridade possível para que o benefício venha a ocorrer dentro do município. Entendi. Até mesmo, presidente, quando a demanda ela não é só de um município, às vezes ele é de uma micro-região, por exemplo, um consórcio de saúde, um consórcio de aterramento sanitário, né, de aterro sanitário para gestão de resíduos sólidos. Tem alguma coisa nessa linha na gestão da Prece dos próximos anos? Tem sim, até porque a gente, principalmente consórcio de resíduos sólidos, o Estado, os municípios precisam, o mais célere possível, dar uma destinação adequada aos seus resíduos sólidos. Por conta da lei que já se venceu agora no final do ano. Isso. Foi prorrogada, mas a gente tem que achar urgentemente uma saída para esse grande gargalo aqui no estado do Ceará. Ainda já há alguns aterros instalados e licenciados aqui no estado, mas o preço por tonelada, ele inviabiliza o município pequeno a estar deslocando a cada um dia, 2 dias, uma caçamba para jogar esse lixo no local adequado. E isso demanda recursos. Eu sei que a lei existe, infelizmente, como várias outras leis que foram criadas ao longo dos tempos no nosso país, criando obrigações, mas não nos criaram a fonte de recursos. E o marco regulatório é mais jornalista, né? E geralmente a conta só sobra para o município, que é o primo pobre da federação, que tem menos recursos, que participa da menor parcela do bolo tributário, mas que ao longo dos tempos tem absorvido programas, tem absorvido pisos, tem absorvido essa reforma, esse marco regulatório, enfim. A gente tem que, muitas vezes, se virar nos 30. É verdade. Aquela ideia de menos Brasília e mais Brasil parece que ficou na conversa, né? Com certeza. O Pacto Federativo é algo que se busca há longo tempo na história do municipalismo, mas dificilmente isso irá acontecer. Mas temos aí propostas sobre esse sentido e quem sabe um dia vamos iniciar uma luta, defender essa bandeira. Quem sabe um dia a gente consiga aí essa reversão da distribuição tributária e aonde acontece as coisas, os serviços públicos, onde a população mora, possa aí ter mais condições de atender as demandas da melhor forma possível. A reforma tributária, embora seja focada no consumo, tem alguma perspectiva de que essa lógica seja invertida, de que a União arrecade menos, os estados e municípios um pouco mais? Não, infelizmente não temos essa perspectiva. Ok. Ficou claro, presidente, vamos fazer mais um intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje com o nosso convidado Joacy
Júnior aqui conosco no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe hoje no programa Política o novo presidente da Associação de Prefeituras do Estado do Ceará, Associação de Municípios do Estado do Ceará, que também está na internet, não é isso, presidente? Isso, sim. Através das @PressCeará. Certo. E também tem o endereço na internet. Endereço na internet, né? www.press.org.ce.br. Certo. A gente vai dizer daqui a pouquinho para quem não anotou agora da primeira vez. Dando o desconto de que o senhor foi vice do ex-presidente Júnior Castro, mas nos faça aí um balanço rápido da gestão que virou para a sua, presidente. Bom, o Júnior Castro, certamente hoje a Prece está em outro patamar. Então, existe uma Prece antes do Júnior Castro e outra após o Júnior Castro. Embora a Prece já tenha aí seus 50 anos de existência, mas veio tomar na gestão do Júnior Castro, ela tomou um patamar de grande reconhecimento a nível de Estado, entre o respeito crescente entre os municípios e também a nível federal, porque foi através da Prece que saiu, através da Prece e outras associações nordestinas, que tivemos aí essas duas últimas grandes conquistas do municipalismo brasileiro. Uma foi a desoneração da folha, que esse movimento começou na Bahia, e logo em seguida encampado aqui pelo Ceará, e a gente rodou o Nordeste com Paraíba, Rio Grande do Norte, e conseguimos aí dar início a esse movimento de grande sucesso e inclusive é pouco acreditado até pela Confederação Nacional dos Municípios, mas que acabou obtendo um êxito esse que refletiu positivamente nas gestões municipais, principalmente dos municípios cearenses no ano passado, e vai continuar ainda esse ano, porque ainda faz parte a redução da folha do INSS, e também o movimento do Sem FPM Não Dá, onde o Ceará foi uma das primeiras associações a encampar um dia de paralisação das prefeituras em virtude da queda de receita em 2023, e isso também foi um patamar, foi um movimento que deu grande visibilidade ao presidente Júnior, à Associação Cearense, e hoje a gente tem esse nível de credibilidade, de confiabilidade pelos resultados exigidos. Fora isso, como eu disse, o Júnior também teve um papel relevante na pandemia, quando vários colegas prefeitos passavam por dificuldade em não poder conseguir oxigênio. O Júnior também viabilizou essa entrega de oxigênio via Prece e governo do Estado para alguns municípios que passavam por aqueles momentos de dificuldade. Inclusive, o ex-presidente foi reconhecido aqui pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, que o chamou, né, para a sua equipe numa posição estratégica, né? Com certeza, o presidente agora nos deixa numa missão árdua, né, que é tentar fazer com que a Prece continue em um nível de confiança, de credibilidade alto junto aos seus municípios, aos seus prefeitos, e também assume um novo desafio agora como secretário de governo do Evandro, a quarta maior capital do país, com inúmeros desafios aí pela frente, né? Tivemos aí ao final da gestão aí a questão do JF, sem medicamentos, sem insumos, sem profissionais, enfim. E por aí vai em várias outras áreas, grandes desafios, né? E para completar, ainda começou o ano com muitas chuvas, né? Causando já alguns transtornos em algumas localidades de Fortaleza, mas
A gente espera que a boa vontade, o poder de articulação que o Evandro, juntamente com o Júnior, tenha aí, possa conseguir parcerias e possa aí desenvolver as ações que o povo fortalezense precisa. Certo. E em relação ao governo do Estado, presidente, qual é a relação institucional e também política, né? Já que o ambiente é de política, né? Com o Palácio da Abolição? Uma relação muito boa, muito favorável. A Prece, ela está sempre em busca de parcerias e, como eu lhe disse, a gente mal assumiu a presidência, já assinamos 2 termos de cooperação, um com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outro com a Secretaria da Fazenda, para que a gente possa aí estar levando essas ações dessas 2 secretarias mais próximas aos municípios. A gente vai voltar com a Prece itinerante, onde iremos fazer eventos em todas as regiões do estado, levando a nossa equipe técnica. A Prece também tem uma equipe técnica qualificada, de grande conhecimento nas mais diversas áreas da administração pública municipal. E a gente vai, juntamente com a nossa equipe, somar os profissionais, o esforço dessas 2 secretarias para levar ações às várias micro-regiões do estado, fazendo eventos regionalizados, buscando concentrar o maior número de prefeitos possível. Eu estou dizendo a SDE e a Cefaz, mas a gente pretende firmar compromissos, firmar convênios com outras secretarias ou outros órgãos que possam ir, também estar levando conhecimento, levando aperfeiçoamento às gestões municipais. Quando o senhor fala em levar a Prece itinerante para regiões, né, e provavelmente se reunir ali naquele município polo, né, é porque a entidade acredita que as regiões de médio tamanho compartilham problemas comuns, é isso? Todas as regiões têm seus problemas os mais diversos e variados, né? Cada município tem suas peculiaridades. A gente quer levar isso para levar a Prece mais próximo. Por exemplo, a gente está fazendo um evento grande aqui em Fortaleza. Vem muita gente? Vem. Mas talvez tenha um prefeito que mora lá em Campos Sales, que mora lá em Penaforte. Que tem as dores dele, né? Que tem as dores dele e que fica muito distante de Fortaleza. E que esse evento talvez não seja o evento ideal e atrativo. Entendi. E a gente, para isso, vai propor um evento lá em Juazeiro, vai propor evento lá no Sertão de Crateús, vai propor evento... O próprio prefeito tem a voz, etc. Né? E tentar focar nos prefeitos da região, para que a gente possa ir na Ibiapaba, enfim, nas micros, no Vale de Jaguaribe, em todas as micro-regiões do estado, a gente vai centralizar uma vez por mês um evento regionalizado, levando conhecimento e os parceiros para que os prefeitos e gestores daqueles municípios daquela região possam aí ter acesso às informações, ao conhecimento. Entendi. Voltando ao que a gente pontuou no bloco passado, presidente, haverá parlamentares nesses encontros, já que, embora o voto não seja distrital, de maneira geral, os deputados eles concentram a votação em determinados municípios. Faz sentido para o senhor levar um deputado ou deputados para esses encontros? Não, no seminário Novos Gestores, certamente haverá deputados, inclusive o deputado Mauro Filho será um dos palestrantes pelo grande domínio que ele tem sobre a questão da reforma tributária, mas teremos também outros parlamentares, assim como o governador do estado, o ministro Camilo Santana, que provavelmente vai estar também, enfim. Mas nos encontros regionais o objetivo mesmo é levar conhecimento e capacitação. Não, entendi. Não é uma festa política. Não é uma festa política, até porque esse não é o objetivo da Prece. Entendi. Essas questões partidárias interferem internamente nessas discussões, ô presidente, de definir uma pauta, definir uma demanda, porque, embora o Ceará seja um só e a Prece também, mas quando você abre ali os municípios, cada um tem o seu interesse, né? Certamente cada um tem o seu interesse, tem a sua ideologia política, tem o seu pensamento político, mas a gente tenta filtrar o máximo possível e focar no bem comum de todos e tentar desenvolver as ações que vão aí ter uma abrangência com
com o maior alcance possível, né? Não adianta Entendi. eu pegar uma demanda aqui só de Fortaleza, se essa demanda aqui de Fortaleza não vai refletir nos demais 183 municípios do Ceará. A gente tem que pegar uma demanda que possa aí atingir e trazer benefícios para toda a demais população. Até porque a gente precisa também levar desenvolvimento aos municípios do interior do Ceará, né? Não adianta você concentrar só aqui na região metropolitana, ou na região de Juazeiro do Norte, ou na região do Sobral, que já são polos bem consolidados e em pleno desenvolvimento. A gente precisa aí levar mais conhecimento e desenvolvimento para as outras áreas do Ceará também. Entendi. E de olho na pauta comum que diga respeito a todos. Com certeza. Certo. Ô, presidente, vamos voltar aqui um pouco ao seminário que a Prece vai promover no final desse mês, só retomando alguns pontos, né, por gentileza. Bom, o evento Novos Gestores ele ocorrerá dia 28 e 29 de janeiro. Teremos a participação de vários ministérios, de várias secretarias estaduais, vários palestrantes sobre os temas como a reforma tributária, sobre a questão da assistência social, sobre saúde, enfim. E também, só avisando que o evento é gratuito, você pode se inscrever lá no site www.novosgestores.aprece.org.br ou então você procurar lá no Instagram, @aprece.ce. Que vai até o site, né? O site Novos Gestores, e você pode fazer sua inscrição, é gratuita. Esse evento tem o objetivo, como eu disse, primeiro, de um acolhimento geral dos novos gestores que foram reeleitos ou eleitos agora para esse mandato de 2025 a 2028, e também trazer conhecimento, para que possam aperfeiçoar aí as suas gestões e levando mais qualidade à sua população e trazer desenvolvimento aos seus municípios. É aberto, ou o convite é para gestores, secretários, etc., mas é aberto para não gestores, por exemplo, estudantes que queiram comparecer, aprender, etc.? Também pode. Quem tiver interesse também pode fazer a inscrição lá. O site é totalmente aberto e a gente espera aí contar com um grande público. E também, além desses ministérios, palestrantes que eu falei, também teremos vários estandes aí, os mais diversos apoiadores das ações municipalistas. Certo. Então, para quem não anotou, no Instagram é @aprece.ce. Não, o Instagram é só @aprece.ce. Pronto. Instagram, @aprece.ce. E no site do seminário? aprece.org.br. Pronto. E aí tem também o E também tem o Novos Gestores, www.novosgestores.aprece.org.br. Muito bem. Presidente, o senhor foi prefeito durante 8 anos de Jaguaribara, hoje está presidente da entidade, e os planos políticos, como estão? O primeiro é fazer com que a Prece possa continuar nessa onda de destaque aí, de reconhecimento a nível estadual. Primeiro é fazer um trabalho, aí eu fui eleito agora para cumprir um mandato de 2 anos, e essa intenção é exercê-lo da forma mais digna e melhor possível, trazendo aí benefícios para o municipalismo cearense e brasileiro. O futuro a Deus pertence, né? A gente já teve o nome cogitado aí para ser candidato a deputado, mas esse talvez não seja o momento de se pensar em dar esse passo aí à frente, até porque eu teria que abdicar da minha função de presidente, e como estou tendo a confiança dos colegas prefeitos para exercer esse mandato, a gente pretende aí cumpri-lo e honrar da melhor forma possível, dando nosso tempo, nosso esforço, nossa contribuição, nosso conhecimento, para trazer aí grandes conquistas aí ao municipalismo cearense e brasileiro.
Tá certo, presidente. Vamos ficando por aqui, mas o convite já fica estendido para o senhor aparecer outras vezes aqui para dividir sua experiência aqui conosco, tá bom? O nosso muito obrigado, boa sorte na caminhada, parabéns pelas conquistas, as suas rápidas despedidas. Obrigado, Arivaldo, obrigado aí à TV Otimista em geral e um grande abraço aos telespectadores e ouvintes aí da TV Otimista. Que Deus abençoe esse ano de 2025 e possa aí nos abençoar nessa gestão aí junto à pressa. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.